Então vamos lá, vamos começar primeiro definindo o que é autoestima. A gente sempre fala de autoestima, autoestima baixa, autoestima elevada. Quando eu falo para vocês da gente ter uma boa autoestima, eu costumo usar o termo da gente ter uma autoestima adequada. Por que adequada? Porque também ter uma autoestima superestimada não é bom, né? A pessoa mais narcisista, mais egocêntrica, que se acha melhor do que os outros, também não é uma autoestima saudável, né? A gente tem uma autoestima adequada, saber o nosso valor, saber quem somos, né? A autoestima é uma avaliação subjetiva do meu próprio valor, é como eu me vejo, como é que eu me avalio, qual é o meu conceito sobre mim mesma, né? Como é que eu me enxergo. Então, não é só a autoimagem, mas é também, né? Não é só a estética, porque às vezes a gente pensa em autoestima, mas eu me acho bonita ou eu me acho feia. Não é só sobre isso. A autoestima tem vários pilares e os principais tem a autoimagem, que tem a ver com a minha apresentação pessoal, com a minha estética, com o meu físico. Tem a autoeficácia, que é super importante, que é essa sensação que a gente tem de autocapacidade. Eu consigo fazer as coisas, eu me sinto capaz de lidar com as coisas da minha vida, eu me sinto capaz de desenvolver alguma atividade, executar alguma tarefa. Então, tem a autoaceitação, que é quando eu me aceito, sei quem sou, aceito minhas qualidades, aceito os meus defeitos, né? Não fico querendo parecer quem eu não sou. Gente, eu fiz várias anotações aqui para não me perder. Autorresponsabilidade, que é super importante. Autoconceito, né, que é como a parte mais de como eu me percebo, de como eu me valoro. Enfim, eu acho que todo mundo tem uma noção, mais ou menos, quando a gente fala de autoestima, né, do que a gente está falando. Agora, o que é autoestima baixa? Né? Como que eu vou saber se eu tenho autoestima baixa? A autoestima baixa é quando a pessoa, e aí tem vários, né? Tem algumas pessoas que a gente classicamente já percebe, né? Pelo próprio jeito da pessoa se posicionar na vida, e tem coisas que a gente desconfia, mas não tem certeza. Então, autocrítica excessiva, né? A pessoa que se julga de maneira muito rigorosa, a pessoa que não consegue reconhecer as suas vitórias, não consegue reconhecer, só dá importância para os erros, para os próprios erros, por aquilo que ela faz de errado, pelas falhas, ela não consegue perceber as suas próprias qualidades. A pessoa às vezes tem dificuldade de receber elogio, é aquela pessoa que recebe um elogio já degrada. Nossa, mas que roupa linda, você achou? Baratinho. Nossa, imagina. Ou alguém elogia a tua competência e você fica, muito estranho, né? Por que está me elogiando? O que quer de mim? Né? É como se a pessoa não validasse esses elogios porque ela não acha que ela é digna de recebê-los. Ela não reconhece em si mesma as próprias qualidades. Então, quando alguém elogia, soa falso, porque para ela mesma aquilo não tem respaldo, né? A sensação de inadequação, né? Quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela parece que ela nunca pertence muito àquele lugar, ela se sente um pouco excluída, né? Ela se sente diminuída, muitas vezes tem um sentimento de inferioridade em relação às pessoas que ela convive, às vezes é no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente acadêmico, às vezes é num relacionamento, aquela pessoa que numa relação está sempre ali muito subjugada, que está sempre muito querendo agradar, que não consegue se posicionar, que não consegue falar o que ela pensa, com medo da outra pessoa não gostar. E se ele não gostar do que eu vou falar? Bom, né, a pessoa tem que gostar de você por quem você e não porque você é agradável, não porque você é boazinha, não porque você é uma pessoa que está sempre ali disponível, né? Às vezes uma autoestima adequada faz a gente se respeitar os próprios limites, né? Conseguir delimitar o nosso espaço em relação ao outro, e isso vai se refletir muito na saúde mental. Por quê? Por que a baixa autoestima vai predispor a gente a desenvolver alguns quadros? A ansiedade está muito associada à baixa autoestima, né? Por quê? Porque a baixa autoestima é aquela sensação de que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, isso é muito grande para mim, isso está além do que eu posso fazer, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu sou insuficiente. Eu nunca me sinto realmente capaz de lidar com uma situação. Então, quando a gente toma essas situações todas,
está facilmente associado com a ansiedade. Se eu sinto que diante de uma situação nova que está chegando, há um desafio no trabalho, pessoal, eu acho que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, eu vou ficar ansiosa. Aquilo vai alimentar muito minha ansiedade. Porque toda vez que eu me deparar com alguma coisa que dependa do meu desempenho, da minha performance, pode ser até nos relacionamentos, né? Se aquilo vai depender de mim, eu não acredito na minha condição de lidar com aquilo, eu vou ficar ansiosa. E aí, quanto mais a minha ansiedade aumenta, mais insegura eu me sinto, né? Porque a ansiedade começa a escalar e aquilo vai me dando uma sensação, né? Eu começo a ter imagens muito catastróficas, os pensamentos negativos começam a me invadir, eu começo a achar que aquilo é tudo muito pior e mais grave e mais intransponível. Então a gente entra nesse ciclo que se retroalimenta, que quanto mais ansiosa eu fico, mais a minha autoestima fica abalada. Quanto mais a minha autoestima é baixa, menos eu sinto que eu vou conseguir lidar com aquilo. E aí você fica presa nesse loop infinito e acaba desenvolvendo um adoecimento psíquico, um transtorno de ansiedade. A depressão. A pessoa deprimida tem uma baixa autoestima, muito, assim, eu acho que 100% das vezes. Por quê? Porque uma pessoa que está deprimida, ela tem um pensamento muito negativo em relação a ela, a realidade, as pessoas, né? Ela acha que nada vale a pena, ela tem muitos pensamentos negativos, ela realmente não tem energia de enfrentamento para as coisas da vida e é lógico, né? A autoestima fica no pé. A pessoa muitas vezes não consegue o básico do autocuidado, como tomar banho, né? Então, assim, a gente perceber sinais, isso é importante também, né? Quando que a gente percebe os sinais da autoestima baixa ou do impacto disso na nossa saúde mental? Começa a perceber as mudanças do seu comportamento. Se antes você era uma pessoa vaidosa, que se cuidava, que tinha um certo prazer em reservar um tempo para você, em cuidar da sua aparência, em cuidar do seu crescimento, em se dedicar para alguma coisa que te eleve de alguma forma, e de repente você não faz mais nada disso, vai se abandonando, vai deixando para lá, vai se largando na vida, já é um sinal, né? Por quê? Porque a autoestima é esse cuidado que a gente tem com a gente mesma, né? Quando eu começo a me abandonar, tem alguma coisa errada. Eu sempre falo isso para vocês, né? No fim das contas, sou eu comigo mesma, né? No fim de tudo, sou eu comigo mesma. Eu estou comigo 24 horas. Se eu não cuidar disso, né? Como é que vai ser minha vida? O que vai ser daqui para frente? Às vezes eu fico me preocupando tanto com o outro e não me preocupo comigo. Eu estou em mim a vida toda, o tempo todo, né? Como que eu posso me negligenciar? Como é que eu posso me abandonar? Né? Então, e a autoestima, ela é formada, né? Como que a gente vai desenvolvendo essa autoestima, especialmente na infância, quando a gente está ainda formando a nossa identidade, a partir das relações familiares, de amor, de afeto, de segurança que a gente vai tendo ali, e é ali também que muitas vezes se dá aquele nozinho que vai deixar a tua autoestima baixa de uma maneira mais marcada, né? Se você foi uma pessoa que passou por abusos, sejam psicológicos ou físicos, se você vem de uma família que tinha padrões muito rígidos, onde você sentia que você tinha que estar sempre performando muito bem, né? Aquela família que só aceita o 10, né? E aí de repente você está no 8, você se sente mal porque a família tem um padrão muito alto, né? Às vezes a exigência é direta, quando a pessoa cobra demais e exige muito, às vezes a cobrança é indireta, às vezes é uma família que está todo mundo ali brilhando tanto e você sente que você está aquém daquelas pessoas, né? Muitas vezes a autoestima fica abalada quando a gente está passando na fase da adolescência e sofre algum tipo de rejeição social. Bullying, então, nem fale, né? Eu já falei isso para vocês, que eu acho que os sinais que o bullying deixa, né, na pessoa são tão graves e a pessoa fica tão mal durante tanto tempo na vida, né? Normalmente desenvolve uma ansiedade social, fica com a autoestima extremamente abalada, extremamente, porque são fases da vida que a gente está muito frágil, está muito vulnerável, então qualquer coisa vai causar um impacto muito maior do que quando a gente está adulta e consegue contornar aquilo de uma maneira mais tranquila, né? Então, as pessoas que passam por essas situações acabam trazendo essas marcas, né? E aí na vida adulta é aquela pessoa que se sente
insegura para, sei lá, passar por um processo seletivo numa empresa, né, que na hora de fazer uma prova dá branco, entra em desespero porque não tem autoconfiança, né? Ou aquela pessoa que num relacionamento são as vítimas preferidas dos abusivos, das pessoas narcisistas, né? Que vão dominar essa pessoa. São pessoas que são mais predispostas a desenvolverem dependência emocional. Porque se eu não tenho consciência, se eu não tenho a clareza do meu valor, eu vou buscar essa validação no outro. Eu vou esperar que o outro me diga qual é o meu valor. E aí eu estabeleço uma relação de dependência. E aí quando eu fico dependente emocional, eu fico submetida. Eu aceito qualquer coisa, eu tenho medo de perder, né? E aí eu não vou conseguir me posicionar. E olha a quantidade de problema que isso vai gerar na tua vida, né? O quanto que a tua autoestima só fica reforçada para baixo, né? Porque todos esses comportamentos só fazem a autoestima ficar cada vez mais baixa, a gente vai se sentindo cada vez pior, né? E vai entrando e desenvolvendo todos esses transtornos psíquicos e aí transtorno alimentar, tem muita autoestima envolvida, falta de autoestima envolvida, né? Então a gente precisa não subestimar a importância de ter uma autoestima adequada. Isso é clichê, a gente sempre fala, é o amor próprio. Não, é mais do que isso, né? É a gente ter um investimento no nosso bem-estar. É a gente investir no nosso próprio crescimento. E aí eu já entro para falar um pouco quais seriam, então, as formas para a gente superar essa autoestima baixa. Olha, ouvi o que você falou, realmente eu me identifico, eu sou uma pessoa muito crítica comigo, eu não me perdoo, eu sou muito rigorosa, eu me sinto muito incapaz, eu sou muito insegura, eu sou medrosa, enfim, tem todos esses sinais ou vários deles. Como que a gente faz para melhorar? Primeira coisa, a gente tem que ter um investimento no nosso crescimento pessoal. Eu falo sempre, gente, para eu ser uma pessoa interessante, eu tenho que ser uma pessoa interessada. E ser uma pessoa interessada é aquela pessoa que busca estar atenta às coisas do mundo, busca o crescimento. É uma pessoa que lê, né? A gente está abandonando a leitura, que é uma coisa que enriquece o nosso vocabulário, enriquece a nossa cultura, faz a gente conseguir até ser mais assertiva, porque quando a gente tem mais vocabulário, a gente tem mais desenvoltura na comunicação, né? A desenvoltura na comunicação é fundamental. A gente tem que saber se colocar na vida. E isso a gente aprende a partir dessas ferramentas, que é muita leitura, leituras variadas, conversas interessantes que a gente mantém, não ficar se alienando com coisas superficiais da vida, que é o que a gente tem feito, infelizmente. Né? A gente fica mais preso em saber sobre, sei lá, a separação do Zé Felipe com a Virgínia, do que tá voltando essa energia para alguma coisa que realmente vai agregar valor na tua vida. E o que agrega valor na tua vida? É ser telespectadora da vida do outro? É acompanhar, sei lá, a Jojo Todinho varrendo a casa? Porque eu já vi uma vez ela fazendo uma live, sei lá o que era, ela praticamente ali limpando a casa, tipo, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Né? Quais são os valores que eu estou cultivando e desenvolvendo na minha vida? A gente precisa descobrir quais são os nossos valores, quais são os nossos talentos e potenciais. Todo mundo tem talento, né? É aquela coisa, quando a gente muitas vezes não descobriu qual é o nosso talento, mas todo mundo tem um talento. O que não dá é você esperar que um peixe saiba subir numa árvore, ele vai parecer um incapaz. Né? A gente tem que saber qual é o nosso talento para a gente desenvolver esse talento. O que eu tenho, qual é a minha qualidade, a minha característica, o meu potencial, o que eu faço bem, né? O que eu tenho de talento. E quando a gente vive esse talento, quando a gente consegue usar isso na vida, gente, isso fortalece, faz a gente se sentir tão bem. Isso também é fonte de felicidade e sentido para a vida. Então tá tudo ali atrelado. O problema é quando a gente é obrigado a seguir e fazer alguma coisa que a gente não tem talento para aquilo. E aí fica muito difícil. Por exemplo, as pessoas com TDAH, né? As crianças com TDAH nas escolas, que tem que se enquadrar naquele modelo de escola, que é todo mundo ali naquela forminha sentado, quieto, prestando atenção. As pessoas com TDAH têm um outro funcionamento.
né? Elas têm muita criatividade de maneira geral, muitas vezes têm até uma inteligência acima da média, mas não consegue focar, não consegue concentrar, não consegue seguir naquele modelo pré-estabelecido do que é esperado de um aluno. E isso vai deixar, por exemplo, é muito comum, a pessoa que tem TDAH ficar com a autoestima baixa, porque ela nunca vai estar acompanhando as coisas da maneira que está ali, porque não é para ela, é um peixe querendo subir numa árvore, né? Então, quando a gente descobre isso, e quando a gente descobre os nossos talentos, onde que eu posso me sentir bem, onde é o meu lugar. Eu estava até conversando hoje com uma paciente muito querida, que eu já atendo há alguns anos. Hoje era até o aniversário dela, e eu estava falando isso com ela, né, assim, como é que ela se sente agora. E ela falou, eu tô muito bem, tô muito melhor do que eu já tive um dia, né, eu tô me sentindo mais segura, mais em paz, mais madura, porque ela encontrou o lugar dela no mundo. Ela encontrou o lugar dela. O lugar dela, assim, até profissionalmente, ela falou, hoje eu faço uma coisa, ela tá brilhando profissionalmente, e esse brilho é recente, né, de, sei lá, 4 anos para cá, que ela deu um salto enorme profissional, e ela falou, antes eu me sentia inadequada, antes eu tinha uma sensação de incompetência, porque parecia que eu não ia alcançar. E hoje ela está num meio profissional onde ela se sente reconhecida, valorizada, e é onde ela realmente é o peixe que está no mar. Ela está ali dando o melhor dela e ela é muito boa naquilo que ela faz, mas até ela encontrar qual era o caminho dela, né, qual seria o lugar, ela teve um sofrimento. E é lógico que ficou muito ansiosa, que tinha muita ansiedade, muito medo de não dar certo, a autoestima fica afetada, isso é normal. Né, dentro desse cenário de incerteza, um cenário onde parece que nada dá certo na tua vida. E ela virou essa chave, ela achou o lugar dela, né? Ela demorou um pouco para reconhecer isso, né? A gente trabalhou bastante isso na terapia, de nossa, mas olha isso, olha essa vitória que você está tendo. Eu lembro uma vez ela saiu para jantar com umas pessoas que ela julgava serem muito importantes e muito expert nas áreas e tudo, e ela disse, meu Deus, eu estava lá naquela mesa e só tinha gente incrível, pessoas que ela admirava e tudo mais, e ela estava ali, né? Eu falei, porque você já faz parte desse grupo. Você já está na mesa que você deveria estar. Você não está aquém deles, porque se você tivesse, você não estaria sentada aí. Né? Então, é você perceber que, nossa, aí é que ela começou a perceber, tipo, realmente tem alguma coisa em mim que me habilita a estar ali também, no lugar, no meio dessas pessoas que ela tanto admira. E hoje ela percebe que ela também já faz parte desse grupo. E quando a gente se percebe assim, tipo, nossa, eu cheguei aqui, achei o meu lugar, achei o sentido para mim, achei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu tô realizada aqui. Gente, a autoestima vai o quê? Vai subir ali, né? E aí quando você tem uma autoestima adequada, que você está bem, que você está se sentindo segura, a tua ansiedade proporcionalmente vai diminuindo, né? A tua insatisfação com a vida vai diminuir. Então a gente precisa de autoconhecimento para poder entender quais são as minhas características, que são os meus potenciais, quais são as minhas limitações. Eu acho muito melhor vocês investirem naquilo que vocês têm de potencial do que ficar tentando sanar as deficiências. Né? Então, assim, se eu não sou muito bom em matemática, gente, não adianta, eu vou me matar em matemática, mas eu não vou ser grande coisa nessa área, porque não é para mim, não é onde eu tenho o meu talento. Agora, se eu sou boa me comunicando e eu começo a me comunicar com muita frequência, eu vou melhorar cada vez mais, aquilo vai me fortalecer e eu vou me sentir ótima, vou me sentir capaz, aquilo vai me fazer assim, eu tô no meu lugar. Né? Então, eu quero que vocês pensem nisso, né? De buscar essa sensação de ter chegado onde vocês acham que aqui é o meu lugar. Agora, o que é o lugar de cada um tem que partir de autoconhecimento, não tem outro caminho. Uma outra coisa que eu acho que é importante é a autocompaixão, né? A gente começar a se olhar com mais generosidade, a aceitar as próprias falhas, os próprios erros, a não ficar se exigindo uma perfeição. Porque não existe perfeição. Quem que é perfeito? Por que a gente acha que a gente tem que ser perfeito? Por que eu não aceito os meus erros? Por que eu me
machuco tanto quando eu erro, quando eu falho e eu não me perdoo e eu fico muito, né, muito rigorosa naquilo, porque é isso que leva a pessoa a ser muito perfeccionista. Ela tem tanto medo de errar, ela tem tanta dificuldade em lidar com aquela frustração que ela fica buscando a perfeição o tempo todo. E é lógico que o perfeccionista, ele procrastina, por exemplo, né? Porque o feito é melhor do que o perfeito, o bom é inimigo do ótimo, né? Tem todos esses ditados porque é isso. A pessoa que fica ali buscando fazer o perfeito, ela deixa de fazer o que tem que fazer. Né? Então, e aí a pessoa perfeccionista, ela é no fundo muito insegura, ela não acredita nela, ela tem uma autoestima baixa porque ela fica acreditando que para ela ser valorizada, ela não pode errar, para ela ser vista como uma pessoa assim ou assado, ela tem que ser perfeita. Né? Então a gente precisa dosar isso na vida, achar esse equilíbrio, né? Entre buscar sim o nosso melhor, claro, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, porém, não com essa cobrança de que o meu melhor quer dizer que é o perfeito. Não, isso nunca, nunca, né? Quanto mais a gente evolui na vida, mais a gente percebe o quanto a gente precisa evoluir, né? Tem um filósofo, esqueci o nome dele, é Marcelo, não sei o quê, que eu já falei isso e eu acho isso fantástico, que o conhecimento é como se fosse uma ilha no meio de um oceano. Você tem lá uma ilha, quando você conhece pouquinho, você tem aquele pouquinho. Na medida em que você vai aumentando e expandindo o teu conhecimento, né, é uma ilha de conhecimento no meio de um mar de ignorância. Quando a gente cresce a ilha de conhecimento, mais contato com a ignorância a gente tem, né? Então, quanto mais a gente cresce a nossa bagagem, mais a gente percebe, meu Deus, é um mundo que tem ainda. Né, para eu ver pela frente, para aprender, para eu crescer, para eu me desenvolver. Então a gente tem que ter essa sede de vida um pouco, né? Isso ajuda muito a gente se sentir, se capacitar e se perceber como uma pessoa mais interessante, né? Melhor. Eu sou uma pessoa que percebo as minhas qualidades, que percebo porque eu busco, porque eu estou sempre ali, eu estou na vida, eu estou no jogo, eu não estou aqui só presa numa tela, assistindo um monte de coisa de banalidade, de fofoca da vida alheia, e eu não fico gastando meu tempo só nisso. Eu estou buscando um tempo que seja útil para mim, para o meu crescimento. Uma outra forma muito interessante de fortalecimento de autoestima é quando a gente percebe que a gente pode ser útil para alguém. Quando a gente faz algo por alguém. Quando eu faço algo por alguém, eu vou ter um sentimento de gratidão, eu vou ter um sentimento, eu vou viver aquela experiência de me sentir útil, de estar fazendo diferença na vida de uma pessoa. Isso dá uma sensação, isso volta pra gente, e volta muito, né? Quanto mais a gente faz pelo outro, mais aquilo retorna pra gente. E aí a gente se sente bem, se sente fortalecido, se sente importante para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele micro-universo. Né? Não estou falando de você, vai ter que fundar uma ONG, não é isso. Não precisa ser uma coisa grandiosa. A gente tem um hábito, muitas vezes, de achar que só as coisas grandiosas vão alcançar aquilo que a gente... vão trazer para a gente aquilo que a gente espera. E não é. São as pequenas ações diárias. Às vezes você ser generosa com uma pessoa, você ajudar uma pessoa, você se perceber útil para a tua microcomunidade ali, já é uma coisa que é muito boa. Eu acho que a sensação de improdutividade, a sensação de ser inútil, de não fazer diferença para nada e nem ninguém, deixa a gente com a autoestima muito baixa, né? Se eu tiver um senso de realidade e perceber que realmente eu não faço diferença, né, para nada, tem alguma coisa estranha. Né? A gente vive em sociedade, essa sensação de estar pertencendo, de estar fazendo, isso é importante para a nossa saúde mental, né? Aí deixa eu só ver. Uma outra forma da gente fortalecer também a nossa autoestima é praticando o autocuidado, né? Dedicando um pouco de tempo para a gente mesmo, né? Aquilo que, eu não tenho tempo para mim, eu tenho que arrumar um tempo para mim, para fazer aquilo que é importante. Tem coisas que só eu posso fazer por mim, por exemplo, praticar minha atividade física, e isso também é muito importante. Tem um livro que eu gosto bastante, que é do Nuno Cobra, antigo treinador, foi treinador do Ayrton Senna e tudo, e ele tem esse livro antigo que é A Semente da Vitória. Ele é super antigo, mas ele traz uns conceitos um pouco ultrapassados, mas traz uns conceitos muito interessantes também, quando ele fala da importância do fortalecimento do corpo,
né? Como que isso também contribui para a autoestima? A gente percebeu o nosso corpo forte, forte no sentido de potente mesmo, de estar podendo fazer as coisas, da autonomia que isso traz, né? O quanto que isso tem um espelho para a parte psicológica também, né? A gente tem, eu sempre falo isso para vocês, né? Corpo são, mente sã. Quando a gente começa a fortalecer o nosso corpo, a disciplinar, a gente vai tendo uma sensação boa de que eu estou fazendo algo por mim, eu tô me tornando uma pessoa mais forte, de maneira geral. E isso também tem a ver com uma autoestima mais fortalecida. Então, a prática de atividade física de maneira regular, além de gerar todos os hormônios de endorfina, dopamina, serotonina, isso é muito importante para a regulação do nosso humor, da nossa ansiedade, do hormônio do estresse que baixa e aquilo tudo que todo mundo já sabe. Além disso tudo, ainda fortalece a autoestima, não só pelo resultado estético que traz, mas por fortalecer a gente, sabe? Eu tô ali, eu tô fortalecendo o meu corpo e aquilo vai fortalecer minha mente, né? Isso traz esse... eu tenho um sobrinho que tá correndo pra caramba, ele tá voando. Ele fez tipo longão de sábado, 30 quilômetros, caraca. E ele, olha só, ele tá com essa busca, né, ele é muito espiritualizado, ele está nessa busca de fortalecimento da mente, ele era uma pessoa muito ansiosa, né, e ele encontrou na corrida... e na meditação, que ele medita muito, ele conseguiu mudar completamente, ele virou a chave da vida dele. E ele fez esse processo por ele, assim, sozinho. E aí ele tá correndo, vocês acreditam que ele corre 30 quilômetros sem fone? Gente. Aí ele fica, tio, eu tô fortalecendo a minha cabeça, tô fortalecendo a mente, haja fortalecimento de mente, né? E é isso, né? A corrida que ele faz, né? É essa corrida física, mas é uma corrida mental também, né? Você suportar 30 quilômetros correndo sem ouvir uma musiquinha, né? E tem gente que realmente fala que isso é importante, que você começa a sentir teu corpo, a sentir tua respiração, a ter um controle mental maior. Então, a atividade física, ela traz isso para você também. Não tem como a gente falar em autoestima boa, né, sem a gente incluir essas coisas. Ai, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, uma coisa super importante para melhorar a questão da autoestima baixa é pare de se comparar. Para com essa comparação. A gente sempre se compara, não que assim, não existe comparação, não existe, né? Uma certa comparação sim, porque a gente se conhece a partir do outro também, né? Eu sempre falo isso, do tipo, eu sou alta, eu sou baixa, depende, em relação a quem, né? Eu tenho 1,72 m, eu sou alta aqui no Brasil, na Suécia eu não sou alta, eu tenho uma altura mediana, né? Então assim, depende, a gente está sempre em comparação a alguém. Só que a gente ter algumas pessoas que nos inspiram é interessante. Eu sigo várias pessoas que me inspiram e que, nossa, aquilo está me inspirando, eu também quero, eu vou fazer isso, vai ser bacana. Mas existe aquela comparação que faz a nossa autoestima ficar ruim, aquela comparação que faz a gente ficar para baixo, né? Aquela comparação de você pensar, putz, né? Aquela, nossa, tua prima passou em medicina e você, né? Aí você fica se sentindo mal, né? Esse tipo de comparação é cruel. Aliás, qualquer comparação, né? Quando a gente pega a vida do outro, a gente nunca sabe, né? É igual, voltando a essa questão do divórcio de Virgínia e Zé Felipe. Até ontem, eles eram o casal perfeito. Como é que hoje eles estão separados? É porque não é perfeito. É uma vida editada, onde a gente vê aquilo que eles querem mostrar. A gente não sabe, a gente não está no coração do outro. E isso vale para a rede social, como isso vale para a pessoa que está do teu vizinho, né? Uma pessoa que você encontra no trabalho. Nossa, aquela pessoa parece... Quem diria, né, que aquela pessoa é assim, o assado? A gente não sabe. Então, assim, ficar se comparando, pegando recortes da vida do outro, né? E eu sempre falo, a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Eu pego aquela característica que a pessoa tem mais brilhante e comparo com o meu ponto fraco. Aí é injusto. É cruel, né? E eu vou ficar sempre com um sentimento de inferioridade. Eu não tenho que ficar usando a régua do outro para me medir o tempo todo, né? Eu tenho que abandonar isso, porque... E eu sempre falo uma outra coisa. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente.
Sempre, sempre. Se a gente ficar tomando isso como parâmetro para se colocar para baixo, a gente não vai ser nada, né? Ao invés da gente ficar olhando para a vida do outro, eu tenho que pegar essa energia e esse tempo e olhar para mim, né? O que em mim eu posso desenvolver mais? O que em mim eu também tenho de coisas boas, né? O que em mim eu posso melhorar e desenvolver e crescer e o que eu tenho que fazer para isso? Eu não tenho que ficar me medindo o tempo todo com a regra do outro. Isso aí é realmente cruel e hoje as redes sociais trouxeram isso exponencialmente, né? Muito maior do que já foi no passado, né? E é lógico, né? Eu acho que uma coisa... sim, e uma outra coisa que é super importante para a nossa autoestima, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar são as relações de afeto que a gente cultiva ao longo da nossa vida. E relação de afeto é com família, com amigo, é com os amores, parceiros e parceiras, né? Assim, essas relações de afeto vão sustentar quem a gente é, né? Assim, ela vai ajudar a gente a se sentir bem. Quando a gente está do lado de pessoas que incentivam, que são apoio, que você sabe com quem contar, né? Se eu perguntar aqui para você agora, tá, se aconteceu alguma coisa na tua vida, você tem alguém para telefonar imediatamente e falar, me ajuda, né? É importante que a gente consiga alimentar esses vínculos. A gente tem esses vínculos de afeto e de amor, isso que vai sustentar a nossa saúde mental ao longo da vida, né? No fim, o que mais vale, o que vai trazer pra gente de mais valor, né, que vai fazer a gente, no fim de tudo lá, que você está num leito de hospital, o que vai contar são esses vínculos que você construiu ao longo da vida, são os vínculos, são as experiências vividas, né, e que quando a gente tem autoestima baixa, muitas vezes a gente deixa de viver coisas, a gente sabota o nosso crescimento, a gente impede que a gente possa viver coisas melhores e maiores na nossa vida. Então a gente precisa realmente ter consciência, ter clareza da importância da autoestima adequada e o que fazer para ela acontecer. Não tem milagre, não tem caminho fácil, não tem uma virada que você imediatamente, nossa, é uma virada de chave. Não, são pequenas mudanças diariamente. A cada dia você dá um passinho, você tem que criar hábitos, você tem que mudar a perspectiva de pensamento. Ao invés de você jogar luz e foco para tudo que tem de negativo, você tem que olhar o que tem de positivo, é mudar a perspectiva, né? Ao invés de você acordar e pensar, meu Deus, hoje eu tô atrasada, não sei o quê. Não, acorda, nossa, hoje eu tô com saúde, vou poder ir para academia, que bom, tô me sentindo bem, eu vou poder ir, eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer por mim, hoje no trabalho, né? Tenta sempre, eu já falei isso para vocês, criarem um diário de gratidão para a gente alimentar emoções positivas. A gente precisa alimentar emoções positivas. Aquelas negativas, elas quase que são automáticas, a gente consegue registrar com muita mais facilidade. Isso tem a ver com a psicologia evolutiva, né, que a gente consegue memorizar os eventos traumáticos ou eventos negativos para a gente se proteger para novas situações, mas os eventos positivos a gente tem que intencionalmente cultivar. A gente tem que intencionalmente. E aí você vai criando esse hábito no teu cérebro. Então você pode chegar todo dia à noite e colocar lá quais são 3 situações do meu dia que eu tenho que foram boas, que eu posso agradecer. Hoje num atendimento aconteceu X situação e que foi muito legal. Hoje eu fui para academia e fiz uma série que foi muito incrível. Hoje eu encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo e foi muito legal. São pequenas coisas que a gente vai treinando a nossa mente a olhar para o lado bom das coisas. E quando a gente começa a cultivar essas emoções mais positivas, a gente se sente melhor, a gente se sente mais fortalecido e a nossa autoestima vai ficando mais robusta, né? Menos frágil, menos ali por um fio, como a gente fica muitas vezes na vida. E eu acho que é isso, gente. Acho que eu já falei bastante. Eu vou abrir aqui os comentários. Eu não sei se a minha internet hoje está tão boa. Eu estou achando que ela está meio instável. Depois, se alguém puder me sinalizar se a internet está boa ou se ela estava esquisita. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem acrescentar alguma coisa, a hora é agora.
Eu acho que a parte boa, né, que por mais que a gente esteja passando por um momento, muitas vezes a nossa autoestima fica baixa por situações pontuais. Por exemplo, eu fui traída, eu terminei um relacionamento, eu fui demitida do meu emprego. São momentos da vida que, obviamente, a gente vai se sentir mal, né? A gente vai passar. Ai, que bom, Sandra. A gente vai passar por situações da vida, né? A nossa autoestima, ela não é sempre maravilhosa e eu tô sempre plena e completa. Não, a gente oscila porque a vida oscila, né? E aí, naturalmente, a gente vai oscilando junto. O que não pode é emburacar e ficar lá e ficar cultivando tudo que tem de ruim, ficar ressaltando aquelas emoções negativas, porque aí realmente a gente não vai muito longe. Jaque, muito boa live. Que bom, Jaque. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu acho que é importante, né? São coisas que a gente muitas vezes fala, mas a gente subestima. Boa noite, Edu. Boa noite, Edu. A gente subestima a capacidade que as pequenas mudanças têm de trazer uma grande mudança na nossa vida. A gente acha que são os grandes acontecimentos. Não. Tenta fazer essas pequenas mudanças, vai dando esses passinhos diariamente, que você vai colher daqui a um tempo e você vai falar, nossa, né, eu fui de pouco em pouco e hoje realmente eu consegui a mudança que eu buscava. Márcio, live ótima, Adriana. Que bom, Márcio, que você gostou. Eu sempre falo para vocês, né, que eu nunca tenho muita certeza se eu fui clara, né, porque eu não sigo o roteiro, eu anoto, mas na hora eu não vejo nada do que eu anotei, só para ver se eu não passei batida, mas eu acho que deu para eu colocar aqui para vocês. E é lógico, né, as coisas, elas se alimentam. A pessoa depressiva, se não tinha autoestima baixa, quando está deprimida, a autoestima vai baixar, porque a gente tem uma sensação de incapacidade muito grande quando está adoecido, né? A pessoa que tem autoestima relativamente boa pode passar também por uma ansiedade, e aí nesse momento a autoestima vai ficar baixa, provavelmente, né? Porque a gente fica ali. E lógico, tem ambientes onde a gente também circula melhor do que em outros, tipo, nossa, eu tenho uma ótima autoestima profissional, eu me sinto excelente e tudo mais, mas na minha vida pessoal a coisa é diferente, ou vice-versa, isso também pode acontecer. A gente não é igualzinho, né? A gente não distribui tudo igualzinho em todas as áreas da vida, né? Daniele, ótima live, obrigada. Aurora, boa noite, Adriana, parabéns pela live, muito boa. Obrigada, Aurora, que bom. Que bom que vocês gostaram. Eu acho que é isso então, né? Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Tem alguém que queira acrescentar alguma coisa, falar, tirar dúvida? Sempre dá um gap tão grande. Márcio. Sempre tive problemas com autoestima, depressão e ansiedade. Vivi tudo isso que você disse. E a psicoterapia de 3 anos e meio para cá tem me trazido essa autoestima adequada que você diz. Assim mesmo. Ai, que bom, Márcio. Nossa, que bom. E você vê que dá, né? A gente pode sempre melhorar a autoestima, né? A gente pode sempre desenvolver a autoestima, ainda que lá na infância tenha ficado um buraco, né? A gente sempre tem condições de estar desenvolvendo ao longo da nossa vida. E isso é muito importante. E você é uma pessoa que busca muito, né? O autoconhecimento, busca o seu desenvolvimento. E isso é muito bacana. Edu, eu sou casada. Então vamos lá, gente. Eu acho que por hoje é isso, né? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Aurora, relacionamento amoroso quando não dá certo me causou baixa autoestima. Sim, é péssimo, né? É péssimo, sim. O relacionamento amoroso mexe muito com a autoestima, né? A gente fica se sentindo... Se for uma relação abusiva, então, gente, tem pessoas, tem mulheres, né? Eu digo mulheres porque as mulheres são mais vítimas nessas situações, mas tem mulheres que têm uma ótima autoestima, mas ela entra num relacionamento abusivo, e eu falo que relacionamento abusivo ninguém tá totalmente blindado, porque não vem escrito na testa, sou abusivo. Normalmente a pessoa é sedutora, é uma pessoa maravilhosa, te trata super bem, te trata igual uma princesa. Aí quando o relacionamento fica mais sério, mais estável, e aí começam os abusos, muitas vezes, e é assim mesmo, né? Não estou dizendo que o teu foi abusivo,
Mas quando o relacionamento é abusivo, nossa senhora, acaba com a autoestima. Até a mulher que estava melhor na vida, né, nunca tinha tido esse tipo de problema, quando ela vive uma relação dessas, a autoestima vai pro buraco. E a gente tem que realmente buscar ajuda muitas vezes para conseguir se libertar. Márcio, verdade, Adriana, aos 53 anos hoje, apesar de problemas graves de saúde, nunca tive tão bem de autoestima. Obrigado por nos ajudar aqui. Que bom, Márcio, eu fico muito feliz por você. Eu acompanho um pouco aqui pelo Instagram, né, o teu processo, a tua busca, e fico feliz que você esteja alcançando, né, isso é muito importante. Então tá, né, gente, eu acho que por hoje podemos ficar por aqui. Eu acho que a gente já conversou bastante. Depois, quem quiser, mais pra frente eu vou salvar essa live, fica lá no YouTube, no canal, que vocês acessam o link pela bio. Lá tem os links das minhas redes sociais e as lives salvas ficam lá no YouTube. Estão todas lá. Tem de vários assuntos, já tem não sei nem quantos vídeos de live lá, mas estão todas lá nos últimos 2 ou 3 anos. Aí é só ir lá para assistir, tá bom? Celeste, ótima live, obrigada sempre nos ajudando. Que bom, Celeste, de nada. Então é isso, gente, a gente fica por aqui e quem quiser depois assiste lá mais pra frente, eu aviso aqui nos stories quando é que a live vai ficar lá, tá bom? Ó, beijo pra vocês, boa noite, obrigada pela companhia e até daqui 15 dias.